Nós vamos aqui para mais um momento da palavra, que a palavra de Deus ela é uma relíquia, por isso o nome do canal, Relíquias da Bíblia. O Salmos de número 142, o salmista está dizendo que é uma oração para ter um livramento de grande perigo, que a gente sabe que Davi corria riscos assim intensos, né? Tinha muitos inimigos, porque muitas pessoas se levantavam contra ele, guerreavam contra ele. Então ele era um homem que ele tinha que ter uma vida íntegra com Deus, embora a gente saiba da sua fraqueza, né, dos seus delitos que ele cometera, mas por conta dele se quebrantar diante do Senhor, ele atingiu de Deus, né, uma nomenclatura muito forte. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Então ele está dizendo aqui, com a minha voz clamei ao Senhor. Em algumas traduções, com a minha voz clamo ao Senhor. E com a minha voz ao Senhor suplico. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face. Ou seja, derramei, expus o meu problema perante a sua face. E ali eu coloquei diante dele a minha angústia. E isso também virou canção, inclusive música de coral. Deus levantou aí os músicos e eles fizeram um grande coral com isso aqui. Coisa linda, com muitas vozes, que você pode buscar, né, na internet, ouvir essa linda música que eu tenho certeza que vai te inspirar muito. Então ele diz, com a minha voz clamei ao Senhor. A gente sabe aqui que essa voz, ela pode estar tanto na colocação natural, quanto também numa linguagem figurativa, porque está querendo dizer assim, é o cântico, é o sopro da alma dele. Porque a gente sabe que uma pessoa que tem deficiência auditiva, geralmente ela também terá a deficiência na parte da fonética, então ela não vai conseguir falar. Então, essa pessoa ficaria sem condições de clamar, por ela ser muda, por ela ter deficiência na sua voz. Ela vai ser impedida de clamar? Não, porque ela vai clamar com a alma, com o coração. Por isso que eu entendo esse texto nos dois sentidos. Ao mesmo tempo, na sua debilidade oral, da sua prática oral, e também ele vai ter a oportunidade de falar com a sua alma, com o seu coração. Então o salmista está dizendo, com a minha voz clamei ao Senhor. O salmista, ele não tinha essa deficiência, por isso que eu entendo dos dois lados esse texto, porque ele clamou com a sua voz, mas aquele que tem a deficiência, ele clama com o coração, porque Deus sonda os corações, as mentes. E ele diz, com a minha voz ao Senhor supliquei. Então ele usou o artifício da súplica. Você lembra daquele texto da mulher do fluxo hemorrágico? Que ela tinha usado de todos os recursos para curar aquela hemorragia? O texto fala sobre isso, está lá nos evangelhos. E ela não conseguiu se curar. Então, naquele dia ali, aquela mulher, ela não tinha a sua deficiência na voz, mas ela não podia clamar com a sua voz, porque senão ela seria apanhada. Ela não poderia manifestar o seu corpo, assim, algo que alguém pudesse vê-la, fazer uma leitura corporal nela. Ela não poderia gritar, como o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher do fluxo hemorrágico, ela jamais poderia se manifestar, porque ela era considerada imunda devido à sua doença. Então, o que ela fez? Eu vou tocar. Se eu tocar num pedacinho da sua veste, eu serei curado. Então, a gente observa que quando as pessoas manifestam seu desejo de estar com Jesus, Zaqueu subiu numa árvore, o cego gritou, Jesus, filho de Davi. As crianças, os pais das crianças, queriam que Jesus tocasse nas crianças. Então cada um vai se mobilizar de uma maneira. Os 10 leprosos chegaram e falaram, mas aquela mulher no templo, que tinha 18 anos, uma enfermidade, ela era encurvada, eu nunca vi também nenhum outro texto ela manifestando o seu pedido, falando, clamando, pedindo, fale com ele e tal. E Jesus foi lá dentro da sinagoga, foi ao encontro dela.
como também Jesus foi ao encontro do paralítico de Betesda. Então a gente vê assim manifestações diversas na Bíblia do Senhor, sempre promovendo uma condição da pessoa se libertar do mal que lhe aflige. Então aqui o Davi ele diz: com a minha voz eu clamei. Eu tenho o recurso da voz, eu vou clamar ao Senhor. Eu tenho a debilidade, a dificuldade da voz, eu vou clamar com o meu coração, com a minha mente, mas eu não vou deixar de clamar. É isso. De qualquer forma, de qualquer maneira, sinalize para Deus a sua situação. Sinalize para Deus o que você está passando. E aqui o texto diz que o Senhor ouviu a queixa que ele estava fazendo. O Senhor ouviu, o Senhor escutou, ele suplicou e o Senhor ouviu, porque ele pôde expor toda a sua angústia. E é isso aí, mais uma porção da Bíblia, da palavra, da relíquia da palavra de Deus.